Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A mensagem da graça. A mensagem da graça é mais uma das mensagens que o profeta de Deus para esta era pregou. Bem-aventurado é aquele que pode conhecer a mensagem da graça. Damos graças a Deus porque podemos oferecer a mensagem mais pura, vinda dos céus, para o nosso povo, para o nosso século. Ela nos dá paz. Quando você pede paz, Deus responde. E Ele nos dá a paz não como o mundo dá. Ele envia a sua palavra. Isto quer dizer paz de espírito, paz na alma. Então peça: dá-me tua paz. Graça é favor imerecido. É necessário que tenha poder para que possa exercer a graça. Jesus, tendo poder, então ele exerce graça. Graça para com aqueles que se arrependem de seus pecados e o buscam com fé e humildade de coração. Agora, ouvintes, o momento que nós estamos vivendo, juntos aqui, através do rádio, ele é oportuno para meditarmos na profundeza disto. Ninguém pensa em paz sem que usufrua da graça. Graça é favor imerecido. Isto quer dizer uma coisa que a gente não merece, mas recebe. E quem vai oferecer a graça tem que ter poder. E é como aquele caso daquele rei que, tendo um filho único, um rapaz foi ali e matou aquele filho único do rei. E quando aquele moço estava na cadeia aguardando a sua sentença, o rei resolveu descer até lá. E chegando lá, perguntou para o moço criminoso: por que você matou o meu filho? Ele disse: foi por inveja. Ele não merecia morrer. Quem merece morrer sou eu. Eu sou um infeliz. Eu sou um desgraçado. Eu não podia ter feito tal coisa.
Eu, quando vi, eu já tinha feito aquilo. Matei um rapaz tão bom, simplesmente por inveja. Então o que fez aquele rei, tendo poder sobre toda a corte, sobre o Supremo Tribunal do seu país, mandou estender um tapete até a porta daquela jaula, daquela cela, deu roupagens de seu filho para aquele moço e disse: agora você tem que ficar no lugar do meu filho, porquanto você o matou. Ora, o rei tinha poder e por isso podia oferecer graça, favor imerecido. Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Se foi por nossa causa, então fomos nós quem o matamos. Agora, o Pai, tendo graça, quer que nós fiquemos no seu lugar. Mas temos que receber a sua roupagem. A roupagem aqui tomaria muito tempo para nós falarmos sobre a roupagem. Mas a roupagem de Deus não é aquilo que os homens pensam de uma maneira controvertida acerca do próprio Deus, formando assim religiões, credos e dogmas. A doutrina dos apóstolos, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a maneira de crer, a palavra de Deus, forma roupagem espiritual para nós. E isto é para nós ficarmos no lugar do Filho. Isto é para a igreja estar respondendo no lugar de Jesus. Agora, Jesus nunca usou o seu grande poder para si mesmo, mas ele o usou para outros. Está explicado o que é graça em relação ao rei. Isto é, do rei para nós, em relação a nós com o rei, com o Pai. Mas você pode ter graça. O profeta diz assim, que é como aquela mulher que o dever dela é ter a roupa do seu marido pronta, remendada, limpa, lavada, ter a comida pronta quando ele chega cansado do trabalho e recebê-lo com um acolhimento cristão de uma verdadeira esposa. Mas ele disse para o marido: se esta mulher não porta desta forma, você tenha graça para com ela. Você faça tudo o que um verdadeiro esposo deve fazer. Agora, isto é graça. Ela está sob sua graça. Ela não merece aquele tratamento. Mas você está no lugar de Cristo para com ela. E Jesus Cristo nunca usou o seu grande poder para si mesmo, mas ele o usou para outros. Foi para isso que ele foi enviado. E agora, ouvintes, pastor Amâncio Pereira Sobrinho, homem que tem passado por agruras terríveis e demonstrado ser um servo humilde de coração, honesto de coração. E ele falando sobre 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, e quando Paulo disse aquilo que Jesus Cristo disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, o pastor Amâncio Pereira Sobrinho nos fez ver que muitas coisas, muitos espinhos, muitas dificuldades, Deus não tira da nossa vida. Mas Ele nos dá graça para suportarmos aquilo como verdadeiros cristãos, no posto do nosso dever, sem nunca queixarmos contra o Senhor. Então ele mostra que Paulo, orando 3 vezes, pedindo para que o Senhor tirasse aquele espinho de sua carne, através do qual Satanás o esbofeteava. Jesus lhe respondeu:
a minha graça te basta. Ora, nós podemos ouvir alguma coisinha sobre isto que fará os nossos ouvintes ficarem mais conscientes e mais satisfeitos também, ao ouvirem na própria voz do pastor Amâncio Pereira Sobrinho um pouquinho sobre isto, pregando na igreja que está em Goiânia. Eu fico a pensar, Paulo, um homem que, segundo nós já temos ouvido aqui desta plataforma, do que foi Paulo, antes e que foi depois. Fisicamente parece que a gente vê um Paulo tão fraco, tão débil, que quase não tinha nem condições de agir. Mas fisicamente, qual o homem que tinha a condição que Paulo tinha? Na cadeia, nas lutas, nos muitos problemas, até procurando um lugar para escorar, para encostar por alguns instantes e firmar bem e deixar sua voz sair como um trovão. Fisicamente parece que a gente não vê condição nele, mas por outro lado ele parava assim e tentava levantar a cabeça e ainda podia dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Num problema tão íntimo da vida, diz a Bíblia que ele chegou a orar a Deus 3 vezes naquele assunto. E Deus disse para ele que ia resolver o seu problema. Deus disse para ele assim: Saulo, agora é a 3ª vez, você aguarde que eu vou resolver seu problema. Deus somente chegou e disse para ele assim: rapaz, em outras palavras, o que você quer mais? Minha graça te basta. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses Porque quando estou fraco, então sou forte. em Cristo dá sempre a todos os seus. Jesus nunca usou seu grande poder para si mesmo, mas ele o usou para outros, e para isto ele foi enviado. Vejam, um homem tão cheio de poder como ele, poderia adoecer? Sim, Senhor. A Bíblia diz que ele enfermou-se, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Existe um livro chamado O Príncipe da Casa de Davi, que diz que Jesus teve que se assentar numa pedra, com sua cabeça entre as 2 mãos, com a terrível dor de cabeça, logo após ter ressuscitado o filho da viúva de Naim, porque houvera saído uma poderosa, uma tremenda virtude dele. Agora voltemos para a igreja, voltemos para uma mãe de família, para um pai de família, para uma jovem, um moço, que tem arcado com a responsabilidade de demonstrar ao mundo que é cristão.
que é um crente em Jesus Cristo. Voltemos para a igreja que é genuinamente cheia do Espírito Santo, do poder de Deus. Mas de que maneira esse poder se manifesta? Se manifesta, sim, desta forma, dando graça para suportar as injustiças, suportar as críticas, suportar as incompreensões dentro do lar, suportar as tentações em todos os lugares como estão expostas, da maneira que estão. O poder de Deus na vida do crente, na vida da igreja, é para fazer dela uma verdadeira mãe sofredora, um verdadeiro pai, cônscio de suas responsabilidades e sabe perfeitamente o que é ser um chefe de um lar. E toma Deus em todas as coisas. Deus se agrada em ver o seu corpo aqui na terra sofrendo pelo que é honesto, pelo que é puro, pelo que é verdadeiro. Se eu estou falando a alguém que está sofrendo por esta justa causa, receba esta consolação, receba este consolo da parte de Deus. Deus se agrada nas lutas de sua igreja. Ela tem que ser sempre vituperada. Ela carrega o vitupério de Cristo fora do arraial. Isso está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13. Oh, sim, você pode tomar Deus nas suas dores, nos seus sofrimentos, nas suas angústias. Você pode tomar Deus para reagir-se diante de uma enfermidade e receber sua cura com o propósito de proclamar a sua fé, de manifestar a luz que Jesus Cristo nos deu, porque Ele nos deu a sua luz, como o sol dá a sua luz para a lua, e a lua, por sua vez, não nega a sua luz para a terra. E assim é como Cristo e a igreja. A igreja é você. A igreja somos nós. E somente como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser abençoados. Deus abençoe a vocês todos, ouvintes, com esta palavra de consolação. A minha graça te basta. Em nome de Jesus. Amém.